porque só se sente impotente quem de fato entende a grandeza da tragédia e tem a necessidade de fazer algo. E é curioso, né? Tem um autor na Visão Mundial que ele fala assim: quando as organizações chegam, a igreja já está ali. E quando as organizações saem, a igreja continua. Ela fica. Então, se você puder explicar um pouco do que aconteceu e de como está a situação agora, você que passou um tempo lá na Venezuela, para que a galera tenha um contexto. Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Muito bom chegar até você e a gente poder estar junto nessa mesa abençoada de comunhão. E hoje é o dia de uma convocação. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa conversa, porque a gente vai falar de assuntos muito atuais, daquilo que está acontecendo e qual é a nossa responsabilidade, qual é o envolvimento que o reino de Deus, que a palavra pede para nós diante das situações que acontecem ao nosso redor, no mundo. Eu não sei você, mas às vezes, diante de tantas notícias, de tanta coisa que está acontecendo, eu me sinto impotente. E eu posso pensar, poxa, quem sou eu diante de tudo isso? Mas eu acredito que há uma resposta de Deus que nós podemos dar, sendo luz, sendo sal. E eu queria que você assistisse esse podcast junto comigo, ouvisse esse podcast junto comigo com o seu coração aberto para aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Beleza? Então vamos embora. Podcast hoje. Wellington, obrigado por você estar aqui. Obrigado, Thiago, pelo convite, Brulha, pela acolhida. Que honra Recebê-los aqui em Bragança, nossos estúdios. Quem conversou comigo foi Davi Lago. Isso. E o Davi falou que estava em contato com você, com a galera da Visão Mundial, do trabalho que tem sido desenvolvido na Venezuela, diante dessa grande tragédia, desse desastre natural que aconteceu lá. Então, se você puder explicar um pouco do que aconteceu, de como está a situação agora, você que passou um tempo lá na Venezuela, para que a galera tenha um contexto. Primeiramente, obrigado, Douglas, pela oportunidade. É uma honra para mim e para nós estarmos aqui. O terremoto aconteceu no dia 24 de junho, então fez pouco mais de um mês, às 6h30 da noite. Era um feriado lá na Venezuela, então a região mais atingida foi uma região do litoral do Caribe e La Guaira, que chama, que fica a mais ou menos meia hora de Caracas. Então tinha muita gente em La Guaira porque era feriado. E as pessoas então vão, que é muito próximo. Era uma região de Caracas, de turismo. E aí aconteceu às 6h30 da tarde. Foram dois terremotos. Um aconteceu primeiramente, depois o outro logo em seguida. Foi uma destruição muito grande. Uma pessoa que estava lá me disse que um foi como se fosse uma onda do mar, uma cobra andando, e o outro como uma britadeira. Então imagina o poder de destruição. Foi um terremoto na escala 7.4, enfim. Então foi um estrago incrível. Eu nunca vi tanto prédio destruído, tanta casa destruída, tantas pessoas na rua desabrigadas como eu vi. Olha que eu tive um terremoto do Haiti, que aconteceu em 2010. Então a destruição foi muito grande. A região é uma região sísmica. Já aconteceram outros terremotos na Venezuela há mais de 50 anos atrás, mas infelizmente as pessoas não se dão conta que pode acontecer novamente, né? Então
foi uma tragédia muito grande. Aconteceu numa quarta-feira, que foi o dia 24, e na quarta-feira da semana seguinte eu já estava lá assim que aconteceu o terremoto. A liderança da World Vision em nível da América Latina entrou em contato comigo por causa do contato que eu tenho já, da relação que eu tenho com a Venezuela, e me convidaram se eu poderia ir para dar essa consultoria por 3 meses. Então, durante o mês de julho, agosto e setembro, eu estou dedicando full time a esse apoio lá na Venezuela. Fiquei 20 dias em julho, e agora estou indo para lá hoje novamente. Hoje, né? Terminando o podcast. Saindo daqui, eu vou para o aeroporto para mais uma temporada lá. Wellington, você falou que quando você chega lá, a destruição foi... a cena era pior do que do Haiti. Mas o terremoto lá, em escala, foi mais forte do Haiti? Ou... essa cena, por ser uma área mais populosa, tal, com mais prédios do que era no Haiti? Eu acredito que o do Haiti, ele atingiu várias regiões. Foi maior, principalmente na capital. Geograficamente. Né? Geograficamente. E teve mais vítimas. Uhum. Esse foi concentrado em uma região onde a população, a habitação era muito grande. Então, prédios de 12, 15 andares, conjuntos habitacionais. Então, é por isso. E a destruição também se dá que foi num país que já vem passando por muitos anos por uma situação de vulnerabilidade, sem investimento em políticas públicas, em infraestrutura. Então, eu digo que foi uma destruição muito grande num país já muito destruído. Uhum. E uma das coisas que você estava falando é que infelizmente não havia uma estrutura, então o governo demorou para chegar, né? E com isso, um tipo de situação como essa, cada minuto, né, conta, né? Porque tem pessoas que podem sobreviver, mas que estão ali por baixo dos destroços e tal. Então, cada minuto para esse socorro chegar conta, né? E aí demorou um pouco, né? Eu acho que o governo, as pessoas não se deram conta, assim que aconteceu, da gravidade e da dimensão do terremoto. Eu estava até comentando, vindo para cá com Grulha, às vezes a gente escuta um alerta da Defesa Civil: olha, cuidado, vai ter chuva forte. A gente às vezes, será que vai mesmo, né? Então, o terremoto, quando aconteceu, as pessoas não tinham se dado conta da magnitude dele. Então, o que a gente tem de informação é que demorou chegar esse primeiro socorro, e segundo as organizações que trabalham com socorro, você tem até 72 horas para poder salvar o máximo de vidas que você puder. Depois desse tempo é mais difícil. E lá teve muita ajuda externa, né? Quando eu cheguei no aeroporto, tinha gente de vários lugares do mundo para poder, socorristas, mas o pessoal não conseguiu chegar tão rapidamente. E um dos lugares destruídos foi o aeroporto de La Guaira, porque em La Guaira é o lugar também onde tem o aeroporto de Caracas. Então as pessoas tiveram que improvisar um aeroporto pequeno para receber os voos internacionais. Com voluntários. Então foi um caos assim, muito grande. Meu Deus. E Thiago, eu vi até algumas postagens que você fez ali, nesse envolvimento, então, que a igreja começa a ter numa situação como essa, né? E como eu introduzi aqui, né, às vezes a gente olha para uma situação como essa, vê uma notícia, se sente tão impotente, mas o que você viu, assim, de movimentação da igreja em situações como essa, assim? Douglas, uma alegria, um prazer estar com você aqui, com o El. Eu acho que, primeiro, essa sensação de impotência que você mencionou, ela é muito importante. Porque só se sente impotente quem, de fato, entende a grandeza da tragédia e tem a necessidade de fazer algo. Então, muitas pessoas não sentem a impotência porque eles estão na redoma da indiferença. Então, não dá para sentir-se impotente.
E eu percebi que esse sentimento de impotência, ele é muito presente no coração da igreja numa situação como essa. Porque a igreja entende o tamanho do problema, entende a nossa missão de fazer algo diante disso e não encontra muitas vezes caminhos possíveis para fazer chegar esse socorro. No entanto, primeiro, a oração. Eu acho que esse movimento que a igreja faz de orar, ele é essencial. Porque ele alinha o nosso coração, porque ele nos sensibiliza, ele nos lembra de que a gente está numa experiência humana em que de alguma maneira todos nós estamos ligados. Então orar para que a compaixão, para que a misericórdia se fortaleça nos nossos corações e, claro, pedir a intervenção de Deus também, já é um papel importantíssimo que a igreja tem desempenhado e ela tem feito isso. E quando a visão mundial encontra esse ambiente fértil de oração, de impotência, de sensação de impotência, a gente oferece aquilo que a gente sabe fazer bem, que é a expertise, que é a bagagem de fazer chegar o socorro para aqueles que precisam, e não apenas chegar o socorro necessário. Porque numa hora dessa, a gente às vezes quer tanto fazer alguma coisa, quer mostrar o nosso sentimento de compaixão, que a gente se engaja naquilo que não é essencial para aquele momento. Então a visão mundial dialoga com essas comunidades de fé que se compadecem e que desejam fazer algo além da oração e através da oração, na verdade, e ela se mobiliza oferecendo para a comunidade caminhos reais, concretos de como a ajuda pode chegar lá. Então a gente fala o que as pessoas estão precisando, a gente tem contato direto com uma série de organizações que estão ali e que podem nos informar de maneira competente. A World Vision, são mais de 450 colaboradores que estão lá, em loco mesmo, na Venezuela. Então eles de fato estão entendendo quais são as necessidades reais. E Douglas, para a glória de Deus, a grande maioria das igrejas que a gente entra em contato ou já estão fazendo algo, porque graças a Deus a igreja ela tá pulverizada no mundo e ela sempre se articula. Ou ela entendeu que a visão mundial poderia ser uma boa parceira. E aí as igrejas se mobilizaram para arrecadar recursos financeiros. A igreja desenvolveu vigílias, cultos. E a gente tem tido a alegria de, em parceria com tantas igrejas, chegar ali na Venezuela de uma forma efetiva, de uma forma real, cuidando, protegendo a infância, focando naquilo que é mais necessário e mais urgente. Uau. Eu até perguntei pro Wellington, porque meu contato com a visão mundial, com a World Vision, né? Sempre foi com as crianças, né? E aquele trabalho, eu lembro lá atrás, antes de começar o Dizascope, meu pai já era envolvido e meu pai falava, olha aqui, eu adoto tantas crianças, né? Porque cada criança tinha um valor e eu acho que ele adotava, sei lá, 20 crianças, aí chegava as cartinhas das crianças e tal. Então sempre eu conhecia a organização e tal. Mas aí você me fala, poxa, a gente chegou lá diante de um desastre, né? E por que a World Vision se envolveu com a Venezuela? Já tinha uma história com a Venezuela? Sim, é uma boa pergunta, Douglas. Em 2019, a gente organizou lá na Venezuela uma consulta com pastores e líderes. A gente reuniu na faixa de uns 80 líderes da Venezuela para ouvir deles como estava a situação. Líderes de várias cidades, vários estados. Como estava a situação da nação. Da nação. E nada melhor do que você conhecer a realidade de um lugar do que ouvindo lideranças cristãs. Eles estão lá na comunidade, estão ouvindo a situação. Lidando com o sofrimento, né? Exatamente. Então a gente fez essa consulta e a partir daí surgiu uma rede que a Visão Mundial ajudou a estruturar, chamada Rede Esperança Sem Fronteira. É uma rede composta por lideranças de todos os estados e eu ajudei na criação dessa rede em 2019. E depois desse tempo, a gente começou uma relação com essas lideranças de oração. Uma vez por semana a gente se reúne para orar, para estudar. Então, quando vem o terremoto, a gente já tinha esse vínculo, tanto de funcionários lá, como também com essas lideranças de igreja. E a igreja foi a principal resposta nessa tragédia. Então, aí essa era a minha próxima pergunta. Quando acontece algo assim, você chegou lá uma semana, o que você viu da igreja venezuelana diante dessa situação? O que acontece? Teve muitas igrejas que foram destruídas pelo terremoto. Teve igrejas que morreram a metade dos membros. Teve um pastor Alexis, que eu conheci, um senhor
é uma bênção. Aí ele perdeu o filho e o neto. Morreu o filho de 40 e poucos anos e o neto. E ele perdeu o seu apartamento. E ele transformou a igreja dele num centro de apoio. Então a igreja dele hoje, lá na região, você olha, tem só prédios caídos e a igreja se manteve em pé. Talvez o único prédio que tem naquela localidade, e ele transformou a igreja num centro de apoio com mantimento, alimento, uma pequena enfermaria, e aí entra o trabalho da Visão Mundial. A Visão Mundial entra cedendo alimento, cedendo água. A gente montou uma cozinha industrial para eles trazerem alimentação, a gente montou um sistema de água, a gente dotou a igreja de alguns mecanismos para que eles pudessem atender. E esse pastor Alex, ele, a sua esposa, o seu filho que sobreviveu e a filha estão lá trabalhando diuturnamente, acolhendo as pessoas. Então a igreja foi a primeira a responder a essa tragédia. Eu não consigo imaginar essa tragédia se não fosse a igreja. A igreja tem exercido um papel fundamental acolhendo as pessoas. E aí mesmo as igrejas que foram atingidas, elas foram as primeiras a poder a socorrer as vítimas dessa tragédia. É o maior exército, né, que existe no mundo. É o maior exército. E é curioso, né, tem um autor na Visão Mundial que ele tem um livro que ele fala assim: quando as organizações chegam, a igreja já está ali. E quando as organizações saem, a igreja continua. Ela fica. Então, é muito bonito ver. E outra, a igreja no meio da pobreza ajudar a outra. Então, o pessoal organizando caravanas nos estados onde não foram atingidos, organizando caravana para levar alimento. Eu falei, gente, esse pessoal não tem nem o que comer direito e eles estão fazendo arrecadação para levar comida, levar água. Eu estou no grupo que eles criaram, todo dia eu vejo o pessoal da igreja indo com voluntários, viajando 6, 7, 8 horas para levar ajuda nessa região que foi atingida. Então é bonito, de um lado a destruição é muito triste, mas você vê a igreja agindo e você vê a fé das pessoas. As pessoas crendo que Deus está cuidando delas. Então eu fico pensando o que seria também dessas pessoas sem a fé em Deus nesse momento. Meu Deus. E é muito interessante, né? Porque eu queria até, e o Thiago pode falar, desse papel da igreja despertar para esse papel, porque nós estamos falando da Venezuela, mas a gente teve essa experiência aqui, né, há 2 anos, né, com o Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás, né, e o Rio Grande do Sul ali afetado de forma muito massiva, né, com as enchentes e tal. É um lugar que sempre sofre com isso, mas foi, assim, devastador, né? E eu lembro que aconteceu um fato muito interessante. Eu tava à tarde em casa, domingo à tarde. Tava assim em casa, tinha tido culto de manhã, tava em casa esperando, ia ter culto à noite. E aí um rapaz da igreja falou, Douglas, eu fui pregar uma vez lá em Igrejinha, uma cidade, né? E eu conheço o pastor lá, e eu tava falando com ele aqui, ele falou o seguinte, se vocês arrumarem aí uma arrecadação, ele consegue mandar um caminhão aí buscar, né? Eu falei, pô, que demais, a gente conhece o pastor e tal. Aí, eu lembro que eu peguei, cara, em casa, assim, gravei, gente, seguinte, eu tenho contato com o pessoal de Igrejinha, tal, acontecendo isso, e eles falaram, ó, se a gente arrecadar, eles vêm aqui buscar. Então, vamos ver o seguinte, até quinta-feira, domingo, até quinta-feira, eu vou falar pra ele vir quinta. Então, até quinta-feira, vamos juntar, leva lá na igreja e tal. Cara, o vídeo, eu mandei nos grupos. O vídeo sai dos grupos. Eles começaram a mandar nos grupos de Bragança. Resumindo, a gente mandou 14 caminhões. Uau. A gente teve que cancelar o culto domingo seguinte, porque não tinha espaço no prédio, né? E 2 aviões a gente mandou de medicamento. Aí o tiro de guerra mandava à tarde os meninos tudo pra igreja, pra organizar as coisas e tal. E aí foi um despertar, assim, pra mim, de tipo assim, há um gigante adormecido. E por muitas vezes a gente não apresentar
uma missão para aquelas pessoas que estão sentadas. É como, tem uma certa passividade, mas também tem uma galera que está ali adormecida, que no momento que aparece cara, tem uma missão para você participar. Parece que o cara fala, tô aqui, bora. O que é? Entendeu? E eu vi isso acontecendo, sabe? É uma oportunidade muito grande para a igreja, né, Tiago? Eu acredito, Douglas, que quando a igreja ela é motivada a se comportar como sal e luz, ela responde. É óbvio que existem algumas comunidades ou algumas pessoas que não necessariamente farão isso de maneira imediata. Tem um processo ali. Mas em grandes situações de tragédia, de dor, de sofrimento, a igreja costuma responder. O que eu acho que nós estamos entendendo melhor é a potência que a gente tem. Né? A gente está conseguindo fazer coisas em grande escala, em maior escala, porque compreendeu o quanto nós estamos distribuídos pelo país e pelo mundo em comunidades fraternas. Esse tipo de situação que é tão terrível, ela vai também derrubando algumas fronteiras. Ela vai diminuindo algumas distâncias. Denominações se dialogam. Comunidades que não se conhecem se tratam como irmãos. A gente gera confiança. Não, a gente vai mandar o caminhão. O cara confia que vai ter mantimento. A gente confia que vai chegar lá. Que o motorista vai entregar, que o cara... Tem tantas pessoas envolvidas nesse processo, mas existe um grau de confiança que viabiliza tudo isso. É verdade. E o que a gente também tem aprendido, eu acho, Douglas, por muito tempo, as pessoas entenderam que o maior problema que a gente tem em relação ao sofrimento é empurrar alguém para a beira da estrada. Do tipo assim, se eu não tô empurrando ninguém, tá tudo bem, eu tô vivendo uma vida moral, uma vida ética. Mas aí vem Jesus e fala que o nosso pecado não é apenas empurrar para fora da estrada, é não parar para acolher alguém que alguém empurrou. Olha. Não fui eu que assaltei, não fui eu que machuquei, não fui eu que deixei ele lá. O problema é eu não parar, é eu não vê-lo como meu próximo. Então, cada vez mais, essas questões de internet, conexão, também tem nos dado uma visão mais clara de quanto a gente está conectado e do quanto que acontece lá tem a ver com a gente aqui sim. E o quanto que acontece com a gente tem a ver com quem está lá. É a nossa igreja. É a nossa igreja. A igreja da Venezuela a Mais, né, que é a Missão de Apoio à Igreja Sofredora, fez uma campanha muito legal. Não são eles, somos nós. Né? Maravilhoso. Tipo, a nossa igreja foi afetada por um terremoto. E eu acho também, Douglas, você deu um exemplo, né? Você pegou só o celular, gravou um vídeo. Mas assim, é o Douglas gravando um vídeo. Então, além da igreja estar atendendo, reconhecendo a importância de se posicionar, quando líderes como você fazem essa convocação com a credibilidade que vocês têm, com o alcance que vocês possuem, com a seriedade do trabalho de vocês, isso também tem uma outra força. E graças a Deus, eu sei que você não fez isso só nesse momento isolado, você tem feito isso de várias maneiras, mas cada vez mais líderes estão entendendo a sua responsabilidade com o bem comum, com o todo. Não só apenas construir uma igreja forte, mas fazer da relação humana uma prioridade. Cuidar de quem está sofrendo, oferecer possibilidades para quem está perdido, cuidar de quem está distante, né? Então, sim, eu acredito que existe uma comunidade, uma igreja, um povo que está talvez adormecido, distraído, mas quando alguém vai lá e chacoalha... Mas tem uma causa ali, né? Aí quando alguém vai e fala... Vamos pra cá juntos. Vamos pra cá. Desse jeito. Não apenas vamos pra cá, mas desse jeito, mensurando... Porque uma das questões é, quando aconteceu essa questão do Rio Grande do Sul e quando acontece algo como na Venezuela, uma coisa muito importante, gente, é você precisa empenhar o seu intelecto. Porque assim, não, eu quero te ajudar. Toma, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Você pega um cara na rua, não, eu quero te ajudar. Toma aqui. E aí você pegar 500 conto. Cara, talvez 500 reais você vai matar o cara. Porque ele vai beber 500 reais. Entendeu? E, então, assim, é necessário pensar. Tá, vou ajudar. O que é ajudar? O que é fazer? Porque aí aconteceu isso no Rio Grande do Sul. A galera falou, não, vou mandar roupa. Eu falei, não estão precisando de roupa. Sim. Ou o que vocês estão precisando? É roupa? Vamos mandar roupa. O que é água potável? Então, vamos mandar água potável. O que é? Não, vamos transferir o dinheiro porque alguém lá na ponta já vai comprar. Então nós vamos... Entendeu? O que é? São as crianças. Tá, eu tô mandando roupa, mas é roupa de quem? Entendeu? Sim. Então alguém também vai ter que ofertar seu intelecto, né? E a visão mundial vem nessa questão, né? De tipo assim, beleza, nós estamos aqui estruturado com profissionais, gente formada, gente perita nesse negócio aqui, né? Agora, juntando a força do voluntário, da oferta, de tudo, da oração, nós vamos entrar lá e fazer. Então, é necessário ajudar, mas
ajudar para valer. E aí você usou a parábola, né? Do bom samaritano, né? É parar, é jogar o azeite certo na ferida, Isso. é enfaixar, é saber como pega, senão você termina de matar a pessoa, é pôr no, saber onde é a enfermaria, entender deixar que tem que lá. levar pra hospedaria, porque você não Exato, pode resolver tudo. Exato, leva pra hospedaria, paga, fala que vai voltar pra fazer o follow-up ali, o acompanhar. Então, tem que empenhar também. Porque às vezes, assim, pra sanar a culpa, a gente fala, não, quanto que é, pastor? Tô aí. É mais um desencargo de consciência do que uma prática consciente. De se envolver, né? Agora, uma coisa curiosa também, Douglas, nisso, assim, você me perguntou antes sobre a questão das crianças, né? A importância de você também ter capacidade técnica. Quando você cria um lugar de acolhimento, se tem crianças, ela se torna mais vulnerável. Porque se tem muita gente ali. Por exemplo, eu visitei um refúgio lá, com várias famílias em barracas. E aconteceram situação de violência contra crianças. Tivemos que chamar o que é o conselho tutelar de lá para poder acompanhar e tal. Então, não basta só ajudar. Você tem que tentar ajudar, como você usou essa expressão, com intelecto. E eu acho que hoje, uma leitura que eu faço é que a igreja está muito aberta para ajudar. A igreja, aconteceu alguma coisa, ela está sempre pronta. O que ela precisa é de ajudar da maneira correta. Então, quando eu fui para a Venezuela a primeira vez, várias pessoas me disseram, eu queria ir, como é que eu faço? Eu falei, meu irmão, talvez não é o momento de ir. Não é simplesmente ir. Não é porque vai estar lá, não é assim. Talvez você ajuda ficando aqui de uma outra maneira. Talvez contribuindo e tal. Então, eu acredito que hoje a igreja está nesse momento também. Eu acho que a gente está no nível onde a igreja ela não consegue. Você citou o exemplo do Rio Grande do Sul. Eu também estive lá em Canoas, assim que aconteceu. E eu vi também a igreja atuando de uma maneira linda, massiva. Mas a igreja está cada vez mais também se aperfeiçoando e buscando parcerias, como é o caso com a Visão Mundial e com outras organizações, para poder fazer da maneira correta, para ajudar da maneira que precisa, ajudar protegendo as crianças, ajudar de uma maneira correta. Efetiva, né? Inclusive, Well, você consegue falar um pouquinho sobre lá a nossa ação no Rio Grande do Sul do Espaço Seguro para as Crianças? Que é também o que a gente está fazendo na Venezuela. A Mundial tem uma tecnologia chamada Espaço Seguro para as Crianças, onde ela aplica em situações de tragédia, seja qual for. O que é isso? É você criar um local onde as famílias atingidas por alguma coisa deixam as crianças para ser desenvolvida atividade com essas crianças. E aí nós temos toda uma equipe técnica multidisciplinar que, ao lidar com a criança, vai desenvolver atividade para aliviar um pouco o trauma. Se a criança sofreu algum tipo de abuso, de violência, você tem como detectar, tem que dar um encaminhamento. Então, é como se fosse o nosso pequeno termômetro ali naquele lugar para proteger as crianças. Tem um autor que fala assim, se a criança está protegida, todo o resto está protegido. Porque se você protege aquele ser que é mais vulnerável, aquele que é menos vulnerável vai estar protegido. Então, quando a gente se preocupa com a criança, não é que a gente quer cuidar só da criança, é porque a criança, para a gente, ela é o termômetro para você ver se aquele ambiente está sendo protegido. E uma das ferramentas que a gente utiliza, tanto no Rio Grande do Sul aconteceu, como na Venezuela, é o kit ternura. A gente entende que a criança, por mais que ela tenha que ter, obviamente, uma consciência do que está acontecendo, conversar com a sua família, ela não pode ser imersa nesse ambiente de caos, porque é uma criança. É impotente. Exatamente. Então a gente envia para elas um kit ternura. Quando ela abre, ela encontra a massinha. Isso. Por quê? Porque no meio da tragédia a gente esquece que a criança precisa continuar criando, sonhando, imaginando. Isso para ela é essencial. Para todos mas para a criança mais ainda. Então, no meio da tragédia, enquanto a gente está, obviamente, viabilizando alimentação, colchão, água, também é prioridade oferecer para a criança ferramentas, recursos para que ela possa entrar em contato com essa pureza dela, com essa criatividade dela. Então tem massinha, tem desenho para colorir,
tem história, tem doce para lembrar que a vida tem sabor. Então o kit ternura, tanto na Venezuela quanto no Rio Grande do Sul e outros lugares, ele não é uma coisa periférica para distrair a criança. Ele é um jeito de dizer, olha isso aqui não pode morrer. Isso aqui não pode ser soterrado, isso aqui não pode acabar, tem que ser protegido. Isso é bonito demais. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu quero que você pare e pense nisso. Então, alguém, em algum lugar, ficou pensando, poxa, crianças no meio de uma tragédia, psicologicamente, emocionalmente, na saúde, o que a gente pode fazer, como? Aí alguém foi lá arrecadar dinheiro pra gente comprar 1 milhão de massinha, e quem que vai embalar? Então eu quero que você entenda que tem uma galera que tem doado a vida, né, para ajudar o outro. E por que eu tô falando isso? Porque esse movimento é um dos movimentos redentivos e que vai curar quem tá ajudando. E aí eu vou te dizer uma coisa, a epidemia que a gente está vivendo hoje de doenças emocionais, de ansiedade, tal, tem muito a ver com a gente estar focado em nós mesmos. Né? O Paulo vai falar assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, e ele fala, e apresente suas petições diante de Deus e tal, e aí ele usa uma palavra, com ações de graça. E tem a ver com gratidão, mas se a gente pega a tradução mesmo mais literal, o que é ação de graça? É fazer algo de graça. É fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca. Ele está dizendo, cara, o antídoto para esse coração ansioso é eu me envolver em algo fora de mim, né? E eu comecei a ver na Europa, cara, os caras... dos remédios para o tratamento de TAG, de ansiedade, era trabalho voluntário. Então o cara vai tomar um remédio, vai fazer tudo, mas o médico falava, ó, já se cadastra aqui, ó, e vai fazer trabalho voluntário. E aí aquela pessoa ia se vendo cada vez menos em si mesmada, menos prestando atenção em si mesmo e olhando para a dor do outro, se envolvendo e percebendo, sendo curado ali naquele processo, né? Então não é só ajudar o outro, né? Sim. Tem um se ajudar nisso aí, né? Eu tenho uma história, Douglas, muito interessante. Uma vez, uma das idas minhas na Venezuela, eu conheci um pastor chamado Rodolfo Phillips. E ele falou para mim, olha, pastor, é um pastor já de idade. Uma época, o pessoal começou a ir embora da Venezuela e eu vi que eu também teria que ir embora. Aí eu juntei minha família, falei, olha, vamos embora, vamos arrumar o nosso documento, tirar passaporte e a gente vai embora. E ele começou a orar por isso. E aí um dia ele orando, ele disse, Senhor, eu quero ir embora com a minha família. E aí Deus falou para ele, com toda a sua família? Ele falou, sim, com toda a minha família. E ele não compreendia o que Deus queria falar com ele. E ele foi orar novamente, Senhor, eu quero ir embora com a minha família. Com toda a sua família? Sim, com toda a família. Aí ele compreendeu que a família dele era a comunidade que ele estava ali. Então precisa de passaporte. Teve de passaporte para todo mundo, né? E isso fez eu ficar na Venezuela e não ir embora. Aí eu peguei minha família, falei, se vocês quiserem ir, vocês podem ir, mas eu vou ficar aqui. Aí um dos filhos foi para um lugar, mas a filha e a esposa dele ficou. Então, isso me chama também muita atenção. Essas pessoas que decidiram ficar. E que agora estão podendo ajudar outros, né? Então, as pessoas que abrem mão do seu conforto, isso que você falou, para poder ficar e ajudar. Então, essa é a minha pergunta. Eu já peguei aqui o apelido, né? Well. Boa. Essa é a minha pergunta, Well. O movimento é esse. Teve uma pesquisa que perguntou para jovens brasileiros, né? Se você tivesse a oportunidade de sair do país e ir para a Europa, para os Estados Unidos, você iria? E é assim, tipo assim, sei lá, era mais de 70% falava, se eu tivesse a oportunidade, eu ia embora. Né? Então, tá todo mundo no movimento de querer ir para um país que pague mais. Né? O que faz alguém como você pegar um avião e ir para o meio de uma tragédia? O que faz alguém ir em direção ao sofrimento para se envolver com isso? É curioso, quando eu estava me preparando para ir, tinha um cunhado meu lá na minha casa, meu cunhado e minha cunhada, que moram em Minas. E ele começou a perguntar, e se você morrer lá, e se tiver outro terremoto,
lá e eu brinquei. Meu amigo, se morrer, o que eu posso fazer? Eu tenho que ir, eu não tenho opção de não ir. E eu acho que essa decisão minha de ir, ela não foi tomada agora, foi quando eu defini servir a Jesus. Servir a Jesus e servir a Jesus trabalhando com as pessoas mais necessitadas. Então é como se você não tivesse muita escolha. Essa escolha, ela já foi tomada. E eu acredito que isso acontece com a gente. Você hoje, você não pode... Você tem algumas decisões que você tomou lá atrás que você é responsável em seguir adiante. Eu criei um vínculo com essas pessoas da Venezuela, especialmente com esses pastores e pastoras que estão lá, que ficaram lá. Eu ainda tenho a oportunidade de ir e retornar, se nada acontecer no meio do caminho, né? Mas eu tenho essa oportunidade. E eu acho que foi isso que Jesus fez com a gente, né? Jesus, ele encarnou e ele veio. Ele não precisava ter vindo. Ele pegou um avião e veio pro meio do caos. Veio pro meio do caos, Um dos textos que eu estava lendo lá nas minhas devocionais foi sobre a morte de Jesus, o sofrimento dele. E uma pessoa lá me falando... poxa, o meu cunhado que morreu, ele não merecia ter morrido, ele era um cara muito bom, por que ele morreu? E eu fiquei lembrando, Jesus não merecia ter morrido. Quer um cara melhor do que Jesus, mais maravilhoso que Jesus, que só fez o bem para todo mundo que encontrou, você não vê uma coisa sequer de mal nele, só fez o bem, curou as pessoas, abraçou as pessoas, e ele... foi assassinado, foi morto numa cruz, né? Então, eu acho que Jesus, depois que ele fez isso, depois que ele tomou a decisão de se encarnar, nós não temos muita outra escolha ao sermos cópia de Jesus, de também tomar essa decisão dia a dia. É interessante, né? Porque se a gente pega... de forma muito literal, o que significa, né? O que um discípulo entendeu, né? Quando Jesus chegou e falou assim, seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Né? De uma forma muito literal, o que ele está dizendo é, quem quiser vir após mim, se prepara. Você vai morrer. Você vai sofrer. Né? E aqueles caras disseram, beleza, sim, nós vamos, né? Isso é muito forte e como fica difícil para nós entendermos isso, né? Da forma que a gente começou a organizar as coisas tudo para nos proteger, né? Ao invés de nos expor, né? E faz quanto tempo você está envolvido com a Visão Mundial, Thiago? Eu conheci a Visão Mundial já faz um tempo, né? Atuando como voluntário. Legal. O Paulo César Baruch, que eu tenho um carinho enorme, um amigo querido, ele é embaixador da Visão Mundial. Que legal. Né? Então, por onde ele passa, ele sempre tem apresentado o trabalho da Visão Mundial, as ações que ela realiza. E ele já desenvolveu uma série de eventos com cantores, com artistas, para arrecadar valores, para captar recurso, a fim de amenizar um sofrimento, responder a alguma tragédia. E eu participei de alguns eventos com ele nesse sentido. E quando eu saí da comunidade que eu fazia parte, eu atuava pastoralmente numa comunidade, eu transicionei. Nesse momento que eu transicionei sem saber muito bem para onde eu iria, eu fui convidado por diretor da Visão Mundial, o Thiago Crucite, para uma reunião. E ele falou, fiquei sabendo que você saiu da comunidade que você estava servindo, você vai para onde? Eu falei, por enquanto eu não sei muito bem para onde eu vou continuar cantando. Namorando aí umas igrejas. Vou continuar cantando, vou continuar escrevendo, mas eu não sei exatamente para onde eu vou para atuar de maneira mais sistemática. E foi quando ele, quero conversar com você sobre isso. Ele me explicou um pouco como eu poderia contribuir. Grulha, a gente acha que você se relaciona bem no ambiente evangélico. A Visão Mundial sempre foi muito bem posicionada na relação com as igrejas, mas a gente gostaria que você abrisse outras portas, que você desenvolvesse programações que aproximasse mais a igreja da organização, a organização das igrejas, para que a gente faça mais e melhor. E que você também desenvolva contato com pessoas que estão falando com a igreja de outros lugares, né? Porque hoje, para você falar com a igreja, além do púlpito, além do domingo, você tem a rede social, você tem os livros, você tem a música. E aí eu ocupei esse espaço, fui muito bem orientado pelo Wellington, que já trabalhava também e trabalha muito com as igrejas, e ele me ajudou bastante a criar métodos, processos para fazer, né, isso acontecer. E tem sido uma alegria, mano. Tem sido uma alegria poder contribuir. Eu, atualmente,
coordeno as devocionais que a gente faz toda semana. Qualquer atuação nessa área meio de capelania, alguém tem alguma dificuldade, alguém precisa conversar, eu também estou à disposição ali para servir dessa maneira. Frequentemente eu vou a igrejas para falar do trabalho da Visão Mundial, convidar as igrejas a serem parceiras, a apadrinharem crianças, e desenvolvemos alguns eventos. Um deles é o Vida na Vida. Então, uma vez por mês, a gente, com cantores voluntários amigos, vamos em lugares diferentes de São Paulo, para ter um tempo ali de celebração, mas durante a celebração a gente passa os projetos da Visão Mundial, vídeos, alguns testemunhos. A gente trabalha com a palavra que fala do nosso engajamento com a vida social e convida as pessoas a participarem disso. E tem sido uma alegria, mano. Nossa, que demais. E, Wellington, você falou que tá há 26 anos? Isso. Então, desde 2000. Desde 2000, exatamente. E como é que você entrou? Eu sou mineiro de uma cidade chamada Ipatinga. Conheço. E Você é de Ipatinga? Sou de Ipatinga. Que legal! Eu mudei uma vez para Belo Horizonte, e a Visão Mundial tinha o escritório em Belo Horizonte, né? A base era lá. E eu conheci o diretor, que era o Fergen. E fiquei amigo dele, e eles precisavam de um consultor na área de... Não era nem para trabalhar com igreja, trabalhar com a de advocacy, que é a área de relacionamento da organização na incidência política para o tema da criança. Não incidência política partidária, incidência política em políticas públicas, aonde pode alguma coisa que tem um impacto na vida das crianças. Então eu comecei nesse lugar. Eu sou pastor metodista, então acabei também depois passando a trabalhar com igrejas. Então eu sempre tive entre igreja e advocacy. E nos últimos anos eu passei também a trabalhar com a Lacro, que é a Visão Mundial na América Latina. Trabalhei um tempo na fronteira do Brasil com a Colômbia e Peru, lá na tríplice fronteira, Tabatinga, Letícia, Iquitos. E agora fui chamado também para atuar na Venezuela. Já tinha atuado lá antes, a convite também da Visão Mundial da América Latina, e agora novamente, então, eu estou aí nesse meio já há bastante tempo. Muito bom, muito bom. E agora, falando um pouquinho mais sobre as crianças, na verdade, como surge a Visão Mundial? E o surgimento dela era com crianças já desde o início? Era. Na verdade, o fundador da Visão Mundial, Bob Peace, ele estava na Ásia, acompanhando a Guerra da Coreia. Ele andava muito junto com Billy Graham. O Billy Graham fazia as suas cruzadas lá. Cruzadas, e ele fazia parte desse movimento também. E ele viu muitas crianças órfãos da guerra. E ele pegou uma criança que ele viu numa situação muito difícil, uma menina, e aí levou para um orfanato e queria que a irmã ficasse com essa criança. E a irmã, olha, eu não tenho comida nem para dar para as crianças que estão aqui, como é que eu vou pegar mais um? Ele falou, não, fica com ela que eu vou levantar recursos e vou mandar para vocês. Aqui ele é americano, aí retornou para os Estados Unidos. Ele tinha uma capacidade incrível de levantar recursos. Diz que o Billy Graham dizia que se você conversasse com o Bob Peace, você tinha que guardar o seu talão de cheque, porque senão ele ia, porque o cara... Se envolver em alguma coisa. Ele tinha um poder de convencimento assim, enorme, e ele arrecadou muito recurso e começou a ajudar não apenas aquela criança, mas muitas outras. É por isso que a Visão Mundial trabalha com apadrinhamento. O apadrinhamento surge aí, né? Uma pessoa doa para uma criança e tem muito o sentido de você ser transformado pela vida da criança. Não é você só ajudar uma criança, é você se unir pelo futuro dessa criança e você ser transformado por ela. Então, aí que surge a Visão Mundial. Então, qualquer lugar que a Visão Mundial vai atuar, ela vai olhar para a criança. Então, vou citar um exemplo. A gente chegou lá no refúgio na Venezuela. Aí tem lá o pessoal da ONU,
pessoal do Médicos Sem Fronteira. Nós vamos olhar como é que está a criança aqui nesse negócio. Então, Entendi. a gente tem uma barraca onde a gente acolhe as famílias e a gente olha para como que estão sendo a criança. Será que essas barracas elas são transparentes para que as pessoas possam ver e não cometer nenhum abuso? Então, a gente pensa desde a parte física até a parte da violência, do cuidado, e sempre buscando apoiar as famílias prioritariamente que têm crianças. Então, entre uma situação de vulnerabilidade, uma família que tem criança vai ser sempre prioridade. Muito bom. Uau. Agora, para todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, como é que eles podem ter mais informações? Aí eu queria saber primeiro sobre a questão da Venezuela, mas depois sobre o trabalho geral da Visão Mundial para que mais pessoas possam se envolver. Ótimo, Douglas. Eu fui tomar um café com uma pessoa um dia desse, que inclusive trabalha na Visão Mundial. Ele contou para mim um exemplo de um terremoto que teve em Porto Rico e que morreram poucas pessoas. Terremoto Maria, se alguém depois quiser dar um Google. E morreram poucas pessoas, mas depois a Universidade de Harvard fez um estudo, e no decorrer de 5 anos morreram milhares de pessoas vítimas desse terremoto. Entendi, tem um pós. Tem um pós. Entendi. Né? Então, a Visão Mundial ela não chega na Venezuela para atender emergencialmente, ela chega para ficar. Nesse caso, ela nem chega, ela já está lá, né? Então, você falou que são uns 450 voluntários 450 funcionários. A maioria jovens, gente que não quis ir embora e que ficou lá e que está trabalhando hoje com a gente. E pessoas do mundo inteiro? Do mundo inteiro. A maioria é venezuelanos. A maioria. Tá. Porque a gente prioriza também isso. O nativo, né? O nativo. E aí a gente, então, nesse momento, a gente tem 2 prioridades. Uma é ajudar o pessoal a criar meios de vida, porque as pessoas perderam o emprego. Num lugar que já não tinha emprego. Você falou que a principal atividade ali era turismo. Era né? turismo, então... é uma região do Caribe, praia, muito comércio ambulante, outros. Então, acabou. Esse negócio vai demorar a ser reconstruído. Então, a Visão Mundial tem todo um plano para providenciar microcréditos, capital, sementes, pouca coisa para que a pessoa possa se estabelecer. A maioria dos pastores e pastoras da Venezuela já trabalham. Dificilmente você vai ver alguém que vive da igreja. Talvez o nosso principal parceiro lá, o pastor Eufébio, ele tem uma atividade fora de ser a igreja. Então, nós vamos ajudar essas pessoas a poderem ter recursos, porque eles não vão ter. Agora está sendo distribuído alimento, mas isso vai acabar. E a outra coisa é ajudar as pessoas a cuidar das crianças. Porque as crianças estão muito traumatizadas, elas precisam voltar para a escola. Então, o nosso trabalho vai ficar aí nesse segundo tempo de longo prazo para continuar ajudando essas comunidades. Legal. E aí tem algum contato que a pessoa pode, algum site, algum lugar que ela possa ter informações para como ela pode se envolver? A Jaya, que está aqui hoje conosco, ela não vai esquecer e falar o nome errado do site. A minha sugestão é o pessoal entrar no Instagram, Visão Mundial, vai aparecer lá Visão Mundial, e no nosso Instagram vai ter lá a campanha para Venezuela. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar na descrição do vídeo aqui o link já certinho. Ótimo. Maravilhoso. Tá? Aí não tem como errar. Não tem como errar, exatamente. Mesmo se você falasse errado, a gente punha certo. Já colocado, perfeito, Douglas, aí obrigado. Você me passa, então, já certinho. E eu vou colocar também o contato de vocês dois de Instagram, para que pessoas também possam mandar mensagem lá e tirar outras dúvidas e tal. Porque, como o podcast é um pouquinho mais atemporal, talvez alguém pode estar assistindo 2027, 2028, 2030, alguém pode estar assistindo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho também mais, até pode ser o Thiago também, sobre o trabalho de apadrinhar uma criança. E aí não precisa ser necessariamente ligado ali ao que está acontecendo na Venezuela, mas de uma forma geral. E aí até uma pergunta. Onde que as maiores atuações hoje da Visão Mundial no Brasil?
Hoje no Brasil a gente atua de maneira muito, muito intensa em Cubatão. Nós temos um projeto muito especial ali em Cubatão. Nós também estamos ali em Fortaleza, nas comunidades de Fortaleza, uma região que tem o índice de desenvolvimento muito abaixo da média nacional. Então a gente atua em comunidades de grande violência, né? Pra você ter uma ideia, crianças, às vezes nessas regiões, não conseguem estudar, porque a guerra de facção ali é muito grande. E o território é muito bem demarcado. Então, às vezes, uma criança mora num lado da comunidade que não pode acessar o lado da escola. Então, é um ambiente bem difícil. Então, a Visão Mundial tem um trabalho muito forte ali também na região de Fortaleza. E aí pra galera entender, então, o que é essa atuação? A gente trabalha com organizações parceiras que desenvolvem uma série de atividades, por exemplo, culturais. Nós temos trabalho com esporte. Você pega uma criança ali da comunidade que está na escola, mas quando ela sai da escola, a sua mãe está trabalhando. Ela fica vulnerável, ela sozinha ali. Fica exposta a um ambiente de uma influência muito negativa. Então essa criança, quando ela é apadrinhada, ela é inserida num ecossistema. Então ela participa de ações de esporte, seja futebol, seja outra modalidade. Garotas trabalham no balé, muito legal. Tem trabalho de jardinagem, ensinando a criança como que ela pode, de alguma maneira, cultivar algo que cresce, estabelece, ela pode cuidar e ver crescer. Ali também tem ações na área de acompanhamento. Quando uma criança ela é apadrinhada, pessoas técnicas vão até a residência dela, entender o que está precisando, qual é a realidade daquela família. Às vezes é necessário uma ação imediata na área da alimentação, então isso é provido. Então a criança, ela passa a estar no radar de uma organização parceira da Visão Mundial. É uma coisa bem, vamos dizer assim, personalizada para a situação da criança. Né? Com certeza, então pode falar. Desculpa, e é uma coisa interessante, vamos supor que numa família tem 4 crianças e tem uma só que é apadrinhada, mas as atividades abrangem todas as crianças dessa família. Que legal. Então, tipo assim, essas crianças dessa comunidade, vamos supor que a gente tem aí 1.000 crianças apadrinhadas nessa comunidade, mas a comunidade tem 5.000 crianças, que é feito todo um diagnóstico antes e tudo. Essas 5.000 crianças são atendidas por atividades que é feita nessa comunidade. Entendi. Então, como vai fazer em grupo, já pega todo mundo. Exatamente. E aí, inclusive, se acontecer alguma coisa com uma dessas crianças, tem que ser reportado, mesmo que ela não seja apadrinhada. Eu queria até contar um episódio muito interessante. Lá nessa região que o Grulli está falando, tem um projeto chamado Meninos de Deus. Esse projeto é desenvolvido por um ex-jogador, não um jogador conhecido, mas que era um jogador de bola chamado Paulo Lins. E o nome Meninos de Deus é porque eles reuniram, era uma região que se matava, morria menino todo dia, uma região muito vulnerável, dominada por facções criminosas lá. E eles reuniram para dar um nome. Como é que nós vamos chamar esse grupo? Vamos chamar Menino de Deus, porque ninguém quer a gente, só Deus que quer. E eles têm uma roupa, que é uma camisa escrito Menino de Deus. Os meninos de Deus podem transitar numa região dominada por uma facção ou outra. O pessoal sabe, olha, aquele menino é o menino de Deus, então não mexe com ele. E às vezes aquele menino é filho de um traficante que está preso, é o filho de alguém que cometeu alguma coisa, mas o menino está ali e ele está sendo cuidado. Então, a Visão Mundial ela tem uma marca de trabalhar com a comunidade. Ela tem um pé na comunidade muito forte e ela trabalha muito em parceria com a comunidade, seja igreja, associação de moradores, clube de mães, para cuidar das crianças. E hoje, qual é o valor para apadrinhar uma criança? Hoje você tem 2 possibilidades dentro da Visão Mundial, né? Você pode apadrinhar uma criança aqui do Brasil. A gente tem trabalhado com um valor de R$60 por mês. Então você apadrinha uma criança, com esse valor que você paga mensalmente. Você recebe no seu e-mail a fotinho dessa criança, o nome dela, a idade dela, qual é a região que ela mora, qual é o seu sonho. Eu apadrinho 2 crianças, né? Então você consegue estabelecer inicialmente uma relação, obviamente. Então, isso é muito legal, né? Porque eu lembro que na época do meu pai até vinha por correio, né? E aí vinha uma cartinha
E é muito legal isso, tipo assim, tem nome, né? Exatamente. De quem você está ajudando. Tem um rosto, você pode tem uma orar história. por essa pessoa. É isso que eu falo agora. Então, não é só ajudar financeiramente, isso é essencial. Mas também é orar por essa criança, ter essa criança no seu coração. E depois de um tempo, você até pode ter um contato mais direto com ela. A Visão Mundial é muito cuidadosa, né? Na mediação dessas relações, né? A criança precisa ser protegida de fato. Então, depois de um ano que você mostrou que de fato você está comprometido, você está acompanhando, de repente você quer visitar essa criança, tudo mediado pela organização, você pode ir até ela, conhecer. Então tem vários padrinhos, vários doadores que já conheceram suas crianças, né? Então esse é o apadrinhamento com crianças do Brasil, né? E nós temos também o apadrinhamento das crianças de Uganda. A Visão Mundial entendeu que ela poderia também ser uma plataforma que ajudasse, socorresse as crianças de Uganda. Então, por R$120, por conta da questão da moeda, né? Sim. Você consegue também apadrinhar uma criança em Uganda. E da mesma maneira, você vai saber o nome dela, vai saber o que Deus está fazendo na vida dela através do seu recurso, da sua oração, do seu comprometimento. E nós temos tido, graças a Deus, muitas e muitas experiências e exemplos incríveis do que Deus pode fazer quando a gente, de fato, estende a mão, e é muito bonito. E Douglas, é muito comum, eu mesmo já tive muito essa experiência de, às vezes, uma das últimas que eu tive foi na igreja de Jeremias Pereira, lá em Belo Horizonte, né, em BH. Aí a gente foi, eu levei uma pessoa lá da Visão Mundial da América Latina, aí no final veio uma mulher e começou a falar, puxa vida, eu fui apadrinhada pela Visão Mundial. Você tá brincando? Eu fui apadrinhada, no meu bairro, eu fui a única que pude estudar, porque o que acontece também? O apadrinhamento também acontecia com gente de fora do Brasil. Aí esse padrinho, ele acompanhava a vida da criança, ele acompanha. E depois Então alguém de fora do Brasil apadrinhava uma criança brasileira. Brasileira. Hoje o nosso movimento é para que brasileiros apadrinhem, que é, né, a gente tem um país melhor, né? que tem, né, recursos, né, condições. E aí esse cara, às vezes, essa mulher, essa pessoa que apadrinhava, acompanhava a vida da criança, já teve caso de pagar a faculdade para essa criança. Olha, uma ex-diretora da Visão Mundial da Colômbia foi apadrinhada, e ela foi apadrinhada literalmente. Essa família investiu no tudo e tudo. Então, é assim, isso que é o apadrinhamento. Ele quer promover relações transformadas, né? Então, você que tá aqui com a gente hoje, presta atenção. Talvez, em algum momento no seu coração, você já pensou assim, poxa, por que você não quer que eu adote alguém, né? E lógico, o processo de adoção é maravilhoso e tal, e tem o seu caminho aí, né? Mas por que você não começa, né? Era uma criança que você vai poder saber o nome, você vai poder conhecer, e você não se envolve, né? Em intercessão, em oração. Cara, com R$60 por mês, talvez você pode pegar 2, 3, 10, né? E você vai estar ali se envolvendo com essa pessoa, com essa criança, e daqui a pouco você vai poder ir além, né? Conhecê-la e ver quais são seus sonhos, que forma você poderia se envolver. Porque o Billy Graham, né? Se eu não me engano, foi o Billy Graham, né? Que foi questionado, né? Se fizesse alguma coisa diferente, o que você faria diferente do seu ministério, né? E ele falou disso, me envolveria ainda mais com as crianças, porque quando você salva uma criança, você salva uma vida inteira, né? Né? Quando você salva um adulto, você salva metade, né? Mas quando a gente pega uma criança, é ali, né? No início de um processo, né? Então, eu queria incentivar muito você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Poxa, às vezes é uma oportunidade de Deus de você se envolver em algo para além de você, né? Para além de você, isso é grandioso, né? E tem tudo a ver com o que Jesus fez por nós, né? Se você puder acompanhar a gente nos lugares que eu vou pra falar desse jeito, aí seria legal, né? Seria muito bom, Até eu tô pensando em apadrinhar mais crianças aqui. Mas é sensacional, é isso. É saber que existe um modo verdadeiro, prático e espiritual mesmo, de você interferir no futuro de alguém, de semear na vida de uma criança, da sua família, da sua comunidade, o seu coração. E isso faz diferença, né? Eu gosto muito de um autor que disse assim, que nem todos nós somos culpados por aquilo que aconteceu. Acontecem algumas coisas que não foi você que apertou o gatilho, não foi você que afastou a família, não foi você que inviabilizou uma vida plena. Não somos os culpados, mas todos nós somos responsáveis. Tem a ver com a gente. E toda vez que você desenvolve seu coração em compaixão, em justiça, e você apadrinha, acompanha a vida de uma criança, é o que você disse anteriormente, o quanto você cresce com isso. O quanto você entende o valor que o amor tem
de transformar, de apontar novos caminhos. Então, se você está assistindo esse episódio hoje, entenda como um chamado para você de fato se envolver. E engraçado que hoje, no nosso devocional ao Talmidim, né, que a gente faz de manhã, no dia de manhã a gente tem uma live com uma galera tal, estudando a Bíblia, e a gente está no Sermão da Montanha, e tem um texto conhecido nosso que é a regra de ouro, né? Que é: faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você, né? E eu estava lendo uma vez um comentário de que essa regra, ela já era, de certa maneira, pregada pelos rabinos, né? Mas ela era no negativo, Não né? faça. Não faça pelo outro o que você não gostaria que fizesse por você. E eu lembrei quando você disse, né? Você pode dizer, a regra poderia ser, não empurra os outros para a beira da estrada. Não espanca os outros na beira da estrada. Sim. E aquele levita, aquele religioso passando, falou: nossa, pelo amor de Deus, né? Isso não deve ser feito. E é real, pelo amor de Deus, não faça. Mas Jesus vem e fala: faça, né? Então é tipo, ele não deixa você só na passividade do não fazer o mal, mas ele te chama a responsabilidade de fazer o bem, sim, né? Com o próximo, né? Com aquele que chegou diante de você, né? E de um jeito muito profundo, porque ele está dizendo: imagine-se deitado à beira do caminho. O que você gostaria? O que você gostaria que fizessem por você? Imagine-se sendo uma criança vulnerável. O que você gostaria que alguém tirasse R$60 do bolso e participasse, né? E uma então, coisa, é isso. E uma coisa, Douglas, também você falou aí, o nosso mundo está passando por um momento de muita individualismo, então eu acho que essa regra, ela pode nos salvar. Porque na medida que você faz para o outro aquilo que você gostaria de ser feito para você mesmo, o mundo se torna melhor, né? Sim. Não sei se vocês viram o filme Odisseia, né? Não fui ainda. Eu fui com a minha... Não me dá spoiler. Eu fui com a minha família, né? Inclusive que eu fiquei aqui esses 15 dias. Que legal. E eu queria ir no cinema para aliviar um pouco a cabeça. Sim. E uma das coisas que a civilização estava em decadência é porque eles tinham deixado de cumprir essa regra, né? Então é curioso isso, né? E é interessante a forma que Jesus coloca, né? Que parece que ele está apresentando um caminho de infelicidade, no certo sentido, né? Tipo assim, não seja tão egoísta, não fica atrás da sua felicidade. Então, meio que parece que é assim, né? Seja um pouco infeliz para ajudar o outro, né? Só que não, cara. Ele está dizendo: aquele que tentar achar a vida, perdeu. E vamos usar uma outra nomenclatura aqui, né? Aquele que ficar tentando proteger sua vida, perdeu. Isso. Mas aquele que perder a vida, achou. Então ele tá querendo dizer assim: eu fiz vocês. Porque uma coisa que é o slogan, né? A grande mensagem do nosso ministério é: você foi criado para ser como Cristo. Sim. Então, quando você retorna a esse lugar de ser como Cristo, você achou a vida. Então, é como se falasse assim: isso aqui foi criado para quê? Quando você começa a usar ele certo, aí sim está no propósito. E qual é o propósito da nossa vida? Perder a vida. Então, quando você começa a perder a vida, então, se você apadrinhar algumas crianças, você vai terminar o dia com menos dinheiro. E aí você vai deitar a cabeça no travesseiro e você fala: achei. Isso, exatamente. Achei a vida. Porque uma vez o Paulo Borges me perguntou assim: Douglas, como é que faz para salvar um pão? Eu falei: para salvar um pão? Ele falou: como é que faz para salvar um pão? Ele falou: só tem um jeito, cara. Se a gente repartir e comer. Porque se você tentar guardar, ele vai embolorar. E aí a vida de um monte de gente tá embolorando. Sim. Porque o diabo conseguiu nos convencer que salvar a vida é proteger. Sim. Guarda, né? Fico orando: Senhor, que nenhum mal nunca aconteça comigo, que nenhum ladrão nunca me veja e tal. E ele tá falando: cara, isso não é salvar a vida. Salvar a vida é rasgar a vida e repartir, né? E aí você vai terminar dizendo: cara, tô muito mais feliz, né? Sim. Eu tô muito mais feliz. É o caminho da felicidade que Cristo apresenta. Aquele texto, né? Lança teu pão sobre as águas, talvez, que lá na frente você vai encontrar, né? E no momento difícil, de dificuldade, né? Então... E isso é uma coisa muito doida, porque uma vez eu li esse texto na mensagem. E sabe como ele coloca, o Eugene Peterson coloca? Lança o seu pão na água, porque, mais ou menos assim, o peixe que você vai pescar amanhã vai estar mais gordinho. Olha só. Boa, hein? Que legal. E é isso, porque você está falando: eu vou cuidar de uma criança que vai ter a vida ali salva e que não vai ser o assaltante lá na frente. Isso. Então, é isso, né? Você está
abençoando alguém que talvez vai ser uma bênção na sua vida lá na frente, exatamente. ou para um filho seu e um neto, né? Que lá na frente é abençoado por tudo isso, né? Que você colocou, você entregou hoje. Né? Eu me lembro de um livro em que o autor narra a seguinte cena hipotética, né? Imagine uma caravana romana passando ali pela região de Jerusalém, os arredores de Jerusalém, vai para Galiléia também e tal. E quando a caravana tá passando, tem um garotinho brincando na areia, meio sujo. E aí as pessoas que estão ali olham com uma certa condescendência, pensando: onde vai parar essa criança, né? Qual vai ser o futuro dela? Aí, qual o nome dela? Jesus. Quando a gente fala de salvar uma criança, além de evitar que ela desenvolva uma jornada negativa, infeliz, a potencialidade da vida está na criança. Você jamais terá dimensão do que você realizou por cuidar de uma criança. Proteger a manjedoura, proteger o cesto no Rio Nilo, parece que é só um gesto pontual que deu um pouquinho mais de tempo para uma criança, quando na verdade você está cuidando do Cristo, você está cuidando de Moisés, você está cuidando de toda uma vitalidade, né? De toda uma história que está sendo escrita, né? Então, cuidar da criança não é apenas zelar para que ela permaneça ali o máximo possível de tempo. Não é prolongar a sua sobrevivência. Cuidar de uma criança é entender que a plenitude dela pode transformar a realidade. Muito bom. Né? Então ela pode ser a primeira em muitas coisas. É a primeira que vai para a universidade. É a primeira que olha para trás e fala: alguém pensou em mim, alguém orou por mim, alguém está acreditando em mim, alguém está dizendo que eu posso. Né? Ela pode ser a primeira a sair daquela região de miséria e conseguir desenvolver projetos para voltar e mudar a vida daqueles que estão ali. Né? Então, cuidar de uma criança é muito além do que a gente pode imaginar. Né? Muito bom. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Douglas. que legal esse bate-papo. Obrigado não só pelo podcast, mas pelo que vocês têm feito e a mensagem que vocês têm levado e o coração e a entrega, e que o Senhor continue dando muita sabedoria, discernimento. Amém. E promovendo as conexões certas aí. Obrigado, querido. Obrigado. Privilégio. Vamos junto aqui, ó, os três aqui, ó. Isso, legal. Obrigado, cara. Obrigado a você que ficou ouvindo, assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Será que você pode pegar esse link, mandar para uma galera aí, ver talvez essa conversa chegando em lugares aí improváveis e pessoas sendo despertadas. Então, se tem uma coisa que você pode fazer, é pegar esse link e divulgar. Também se inscreve aqui no canal, está chegando aí 3 milhões de pessoas declarando: eu quero ser uma cópia de Jesus. E obrigado por você se envolver, por você ficar aqui ouvindo. Os links estão aqui na descrição para você poder ir mais fundo aí nesse envolvimento. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas e a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer: ó, isso aqui é relevante, e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.